Dados divulgados recentemente pelo IBGE mostram que o número de pessoas que se reconhecem como pretas cresceu nos últimos 12 anos aqui no estado. Apesar disso, a Paraíba tem a sexta menor proporção do país dessa parcela da população. Mas será que esse dado reflete mesmo a nossa realidade? Quando fazemos esse questionamento, não é sobre a eficácia do levantamento do IBGE, mas sim sobre o se reconhecer como pertencente a uma raça, já que a pesquisa se trata de uma autodeclaração. E dentro dessa perspectiva de se reconhecer ou não, pesam aspectos culturais e sociais que precisam ser revistos e discutidos. O principal deles é a discriminação. Mãe Renilda, quase 50 anos de dedicação aos orixás, vítima ainda de racismo. No dia 20 de fevereiro, aconteceu um evento grandioso na Assembleia Legislativa, que foi um evento sobre a liberdade religiosa. Me surgiu uma senhora que eu não a conhecia, depois até pensei que era uma funcionária. Ela vem de lá, segura o elevador e disse que eu não descia naquele local para ir para o evento, porque o demônio não podia entrar ali. Ela é parte da população preta da Paraíba, grupo social que de 2012 a 2024, segundo o IBGE, cresceu 69% e hoje representa 6,9% da população do estado. O crescimento para o IBGE é consistente e fruto de uma reflexão acerca da própria identidade de negritude. Nos últimos anos, a gente teve grandes discussões dentro da sociedade sobre a questão da desigualdade racial. Isso fez com que as pessoas assumissem cada vez mais, refletissem sobre sua identidade em termos de raça-cor. Então, essa é uma das grandes explicações para, ao longo do tempo, a gente ter pessoas cada vez mais se declarando como pertencentes à raça-cor preta. Apesar do crescimento acentuado, a Paraíba ainda não é um estado com grande contingente desse grupo social. Na verdade, é o segundo estado com menor quantidade de pessoas pretas do Nordeste e o sexto menor do Brasil. Uma população pequena e pouco representada ou uma população maior do que o registrado? Para a mãe Renilda, a população preta não se sente à vontade para assumir a própria cor. Eu acredito que é medo mesmo, porque, ora, nós aprendemos que ser preto é ruim. E por que eu vou querer ser preto, né? Mas aí eu acredito que nós temos muito mais do que esses dados, do que esses números em nossos territórios. Até porque nós temos muitos quilombos, né, no estado da Paraíba. A estátua de Iemanjá, na praça que a homenageia, agora está em outra posição. Antes era virada para o mar. Agora, virada para a cidade, para o povo que ela quer proteger. Povo que muitas vezes não assume a própria cor. E isso acontece pelo fato da violência, que gera o medo, assusta e faz com que muitas pessoas que são pretas não assumam a própria cor. Mudar esse sentimento e incutir o pertencimento e a segurança são papéis das políticas públicas para esse grupo social. O governo da Paraíba tem um plano de igualdade racial que envolve mais de 46 secretarias e órgãos governamentais com várias responsabilidades. A Paraíba tem o Centro da Igualdade Racial, que no Nordeste são apenas 2, Salvador e nós. Esse centro faz o enfrentamento ao racismo, atende às pessoas afetadas pelo racismo, pela intolerância religiosa, pelo racismo religioso. Para a Lídia, como para a mãe Renilda, o medo acanha, o medo oprime, o medo impede que o preto assuma sua cor e, mais do que se declare, se entenda como realmente é. É necessário um trabalho contra o racismo, de elas se sentirem nesse pertencimento mesmo. Culturalmente, até nas certidões de nascimento, não era branco, eram todos e todas pardas, né? Então, a gente precisa mudar esse conceito numa ambiência de uma sociedade em que a pessoa se sinta também livre para fazer essa declaração. A inauguração da Praça de Iemanjá, Rainha do Mar, deusa Iorubá e orixá mais cultuada do Brasil, acontece nesta quarta-feira. Herança da cultura e da fé do outro lado do oceano, a estátua preta pode servir de símbolo para que mais e mais pessoas possam assumir com coragem a própria cor e identidade. Nós somos a religião de matriz africana e quem conhece é uma religião muito linda, de muito amor, né? De muita paz. E como é bom ser negro,
E como é bom se reafirmar. Eu sou preta. Um grupo de pesquisadores instalou no oceano equipamento que vai monitorar avanço do mar e efeitos na erosão da costa paraibana. Foi esta semana que a equipe do Programa Estratégico de Estruturas Artificiais Marinhas, o PREAMAR, levou esse equipamento para o mar de Manaíra. A erosão costeira tem se tornado um problema cada vez mais visível em várias regiões do litoral da Paraíba. Para tentar frear esse processo, o Programa Estratégico de Estruturas Artificiais Marinhas, o PREAMAR, deu início a uma série de ações e estudos técnicos que vão ajudar a entender como as praias estão se transformando. Estudar a costa da Paraíba, durante pelo menos um ano, a fundo, em várias áreas de estudo multidisciplinar, para que com essas informações levantadas técnica e cientificamente, a gente consiga trazer respostas para os problemas que o litoral vem enfrentando já há alguns anos. Então se achou um caminho fundamentado na pesquisa e na tecnologia para buscar soluções. Uma equipe com 11 pesquisadores, com o apoio de mergulhadores, saiu do terminal pesqueiro em Cabedelo para instalar um equipamento de medição oceanográfica no mar, na altura de Camboinha. Esse equipamento é um equipamento bastante precisão, utilizado hoje em dia mundialmente. É um equipamento que ele vai ser fundeado no substrato do fundo marinho, Vamos supor, ele vai fazer medições ao longo da coluna d'água, A gente pega um ambiente, por exemplo, a 20 metros de profundidade, a cada 1 metro ele vai fazer tanto a medida de direção como a intensidade da corrente, E além, logicamente, de medir parâmetros de onda, como a altura da onda, a direção da onda. Precisa entender como a água se movimenta para entender como uma estrutura que eventualmente seja colocada vai interferir nesse processo de circulação. Então a gente vai instalar 2 equipamentos nas regiões mais profundas, em torno de 30 metros de profundidade, distantes um do outro, mais ou menos 50 quilômetros, então eles vão ajudar a gente a compreender os padrões regionais. O aparelho é chamado de ADCP e usa ondas sonoras para medir a velocidade das correntes marítimas em diferentes profundidades. A pesquisa faz parte de um diagnóstico completo que vai abranger os 133 quilômetros do litoral paraibano. Além de Camboinha, a região do Bessa também será analisada, já que sofre com o avanço do mar. A ideia é reunir dados que embasem decisões como a instalação de quebra-mares ou outras estruturas artificiais. Isso é importante, por exemplo, um processo de erosão costeira, você tem que entender como é que essa onda ela atinge aquele ambiente costeiro, aquela costa. E quando ela atinge aquele ambiente costeiro, o que é que ela faz? Ela faz o processo de erosão. Ela erode o sedimento que está ali e ele transporta para outro local. Então é importante você conhecer para onde é que ele está transportando. Vamos supor, se você fizer uma obra de contenção ali, você não saber qual é a direção da onda, você pode conter aquele sedimento ali. Quando você contém aquele sedimento naquele local, ele vai faltar em outro local. Então isso é importante você todo conhecer isso. Então esse estudo a gente vai tentar entender a sazonalidade, ou seja, tentar entender toda essa dinâmica em um período de 1 ano. E aí para depois fazer que a gente chama estudo de modelagem, matemática, para a gente fazer futuramente uma contenção para inviabilizar, por exemplo, esse processo de erosão costeira que ocorre no litoral. Os trabalhos incluem ainda levantamentos biológicos e socioeconômicos importantes para entender o impacto da erosão na vida das comunidades e no ecossistema costeiro. O Correio Cidades deste domingo fica por aqui. Para rever as nossas reportagens é só acessar o site tvcorreio.com.br. Um excelente domingo para você.